Conta um pouquinho pra gente sobre a sua jornada, né? Sobre a sua empresa. Como é que começou toda essa loucura? Exatamente. Bom, a minha empresa é uma empresa familiar, né, trabalha eu, meu pai e minha irmã, então nós somos e trabalhamos há um grande período, né, então eu sou a primeira geração, porque eu construí a empresa junto com meu pai e com a minha irmã, então me considero e sou, né, a primeira geração e começamos lá de uma forma bem simples e a gente os 3 a gente sempre teve a mesma visão, que era crescer a empresa, fazer com que ela se tornasse a maior e melhor empresa de autopeças do Brasil, e ela é hoje, né? A gente atua no mercado no segmento de metal borracha para o aftermarket, que é o mercado de reposição, e a gente sempre teve a mesma visão. Então, assim, cada um com a sua, com o seu desafio, né? Mas os 3 com a mesma missão. E o que eu falo de empresa familiar, né, porque existe esse estigma de empresa familiar, né, eu falo assim, é até uma frase sua, assim, não está escrito na pedra, assim, eu acho que tem muitas pessoas que nem iniciam esse tipo de atividade, porque já tem esse estigma que é difícil, mas assim, você tem que começar, porque quantos negócios, existem muito mais, existem cases de sucessos importantes, né, mas aí às vezes eles colocam no palco os problemas, mas todas as empresas têm desafios. Então eu levanto a bandeira porque a minha empresa é uma empresa de sucesso, empresa familiar e tem Quantos anos? 35 anos que tem a Nossa. empresa, né? Aham. Então, assim, a gente começou lá atrás. Quando eu entrei na faculdade de administração, eu comecei a trabalhar na mesma semana e teve alguns alguns não, vários desafios, né? Quando a gente começa, quando eu e minha irmã e meu pai, a gente senta para lembrar de uns feitos do passado, a gente fala, nossa, olha isso, olha o que a gente fez, né? Então, é, é nesse sentido. E eu sempre também tive, né? Eu sempre falo muito do meu pai e da minha irmã, mas a minha mãe como ali âncora, né, para os 3. Então, a minha mãe tem um papel muito importante, muito importante. E o que é bacana, né, eu vejo o meu filho, eu tenho um filho de 17 anos, encantador, e 2 sobrinhos que eles se orgulham muito da nossa história e eles estão também nesse contexto atualmente, né? Então, cresceram, né? Então, essa cultura, né? A gente fala tanto de cultura de empresa, mas o quanto é importante deixar essa cultura familiar, né? Então, o meu filho presencia muito eu honrando meu pai, minha mãe, a questão da empresa, a questão da família, os meus sobrinhos, né? E o quanto ele tem isso muito forte também. Uhum. E qual você diria, assim... Bom, 2 perguntas já, assim, na verdade tem várias na minha cabeça. Primeiro, o que você acredita que é a fonte do sucesso, assim? Porque pra mim é um sucesso, né, uma empresa 35 anos no mercado, é sucesso. O que você acha que fez o sucesso de vocês e qual que foi o maior desafio nesses 35 anos? O nosso sucesso foi foi ter a mesma visão. Nós 3 sempre tivemos a mesma visão. Então, a visão foi importante, que a visão era crescer a empresa. Uhum. A disciplina foi assim, é um ponto muito importante, né? Que a gente sempre teve isso muito rígido, né? Então eu tinha para alcançar aquele objetivo, né? E assim, às vezes a gente falando parece meio jargão, né? Mas assim, o óbvio tem que ser dito. Tem que ter disciplina, leva tempo, tem vários nãos, mas depois você chega lá, né? E aí você chega lá, só que tem um outro passo, né? Porque o que eu percebo, né? Até eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, a posição que você tem hoje, o que que você vai abrir uma empresa de tecnologia para o setor automotivo, que é o compre sua peça, né? Eu falo, gente, chegou ali, o mercado é muito dinâmico. E esse também é mais um sucesso da Mobenzani, que a gente sempre pensou em inovação. Uhum. Sempre pensou, eu acho que isso também é uma Vocês sacada nunca boa. ficaram, Não, acomodados, né? zona de conforto não está no meu DNA. A gente
sempre teve esse foco de inovação e inovação dentro do mercado automotivo, né? Que no Brasil é uma demanda sem fim. Mas sempre foi isso, sempre inovando, estando em lugares diferentes, pensando diferente. Então, por isso que eu gosto tanto de circular e, de novo, né? Nunca estivemos... Então, a gente sempre tive muito essa aula familiar, né? De não estar na zona de conforto. E qual que foi o maior desafio? O maior desafio, são tantos os desafios... Mas eu acho que um desafio que foi importante foi em 2011, nós tínhamos um sócio. E aí foi uma vez que eu cheguei na mesa do meu pai, né? Que eu cheguei aí, a gente tinha uma sociedade, a empresa foi crescendo e, às vezes, quanto mais ela crescia, mais aparecia algumas distâncias que a gente tinha enquanto sociedade. E aí, um dia, eu cheguei na mesa do meu pai e falei assim, ó, é eu ou ele. E sabia que era eu, e porque também era uma vontade de todos. Então, era tipo assim, eu dei o checkmate ali. o grito de independência que todo mundo queria fazer. E dali para frente, foi muito importante, né, a posição de nós três, porque aí a gente fez toda a questão da divisão e tal, e deu tudo certo. Mas, assim, ali eu vi que... primeiro que eu tinha um valor importante para ser pago, então a gente tinha que trabalhar, né? E tinha também a bola estava comigo, porque até então eu dividia essa parte administrativa financeira com ele. Aí ali, ó, estava comigo. Chamou a responsabilidade para você. Chamou e eu tinha que fazer acontecer. E tinha a opção, fazer e fazer bem feito, né? Uhum. E quando eu olho, assim, eu falei, eu tinha muita coragem, né? Porque se eu for pensar 12 anos atrás, em questão de maturidade, mas um outro ponto que eu sempre defendo da empresa familiar é que você está ali num ambiente seguro, né? Principalmente no meu caso, né? Existem todos os tipos, mas assim... A família, você sabe do caráter das pessoas, você cresceu ali. Então, assim, eu sempre defendo isso da empresa familiar também, que você está num ambiente seguro, com as pessoas com quem você sabe de valores e princípios, além de um contexto corporativo. Você acha que essa é uma vantagem das empresas familiares? Sim, eu acredito muito nisso, nessa vantagem. E quais as desvantagens da empresa familiar? Ou quais os desafios? Os desafios são gigantes, né? Porque a gente... a questão do ego, né? Então, saber a posição de cada um ali, né? A posição de cada um e aquela máxima, né? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Ela é um pouco intensificada nas empresas familiares, né? E a gente conduziu isso... de uma forma, primeiro, que a decisão sempre foi assim, eu decidi alguma coisa, ou um dos dois decidia, a gente mesmo não concordando fazia dar certo, né? O que acontece que eu acho que talvez seja uma desvantagem ter essa briga, né? Ou essa colisão de interesses, né? O interesse sempre foi com a visão de crescer a empresa. Então, se eu não concordava com a decisão, mas aquilo estava decidido, fazia dar certo. Então, eu vejo em algumas outras empresas essa questão de maturidade. E falando de maturidade também, trabalhar só... o desafio é você continuar trabalhando fora de estar na empresa, né? Mas isso também leva tempo, né? Eu tive muitos anos que era domingão e meu pai perguntava assim no almoço, e tal assunto? E muitas vezes eu respondia. Hoje eu falo... Segunda-feira. Vamos tratar isso depois. Mas, às vezes, também é engraçado com a minha irmã, né? A gente está no meio lá da lasanha. Não, pai, pelo amor de Deus, né? Deixa eu terminar a garfada. Não, já tive assim, lá atrás, né? A gente está na praia, meu pai, quanto foi o faturamento em tal dia? Sei lá, pai. Mas, atualmente, é bem descontraído. Às vezes, eu e minha irmã, principalmente, né? A gente tá num momento descontraído e tal. Eu falo assim, não, só preciso falar uma coisinha da empresa. Porque eu preciso desabafar disso. Aí a gente fala e depois muda o assunto. Mas o grande
ponto aí é saber lidar com a inteligência emocional e aonde que está, onde ficar cada peça.